Bom, na aula de hoje a gente vai abordar, como eu falei na aula passada, o desenvolvimento histórico do nazismo e do fascismo. Vamos fazer isso com um recorte inicial, porque eu não vou estar exatamente falando sobre como foi o nazismo e o fascismo no poder, todos os detalhes, quem eram os ministros, quem fazia parte do grande conselho fascista, que foi aliás a instituição que derrubou Mussolini no final. Foi o próprio conselho fascista junto com o rei. Não vou entrar em todos esses detalhes, mas eu vou falar a respeito de como estas correntes subiram ao poder, porque eu acho que isso é o mais interessante nessa história toda, porque é o seguinte: quando a gente olha isso, a gente é capaz de fazer a comparação, de olhar e ver, não, existem perigos autoritários ao nosso redor, existem perigos autoritários no mundo, e se certas pré-condições históricas acontecerem, pré-condições históricas e sociais, estes elementos poderiam subir ao poder, poderiam radicalizar no poder, poderiam fazer coisas muito parecidas com as que fizeram Hitler e Mussolini, né? Então eu acho que mostrar a ascensão acabará revelando esses pontos que eu tenho em vista aqui. A primeira coisa a ser dita, e eu vou começar pela Itália, né? Geralmente estou começando pela Itália por uma questão de precedência cronológica. O fascismo italiano é mais antigo do que o nazismo. Todos os outros fascismos, de certa maneira, são derivações do fascismo italiano. Então você tem o fascismo espanhol, com Francisco Franco, o fascismo português, com Salazar, o fascismo austríaco, com Engelbert Dollfuss, o fascismo romeno. Você tem vários fascismos, e alguns desses fascismos se inspiram diretamente no fascismo italiano e outros não, mas por precedência cronológica, geralmente quando se faz análise histórica a respeito disso, se enfoca mais o caso da Itália como base. Pois bem, a Itália, vamos lá para a Itália. O que havia de peculiar na Itália no início do século XX? Havia o fato de que a Itália foi unificada tardiamente, muito tardiamente. Espanha, Inglaterra, Portugal, França, todos esses países, eles já eram países unificados, já eram estados-nação há séculos antes, né? A maior parte desses lugares foi unificada durante a Idade Média. A Itália não. A Itália, no século XIX, no início do século XIX, era um conjunto de reinos e de territórios com jurisdições políticas independentes. É como se fosse uma colcha de retalhos. Você tinha lá aquele mapa que a gente vê da Itália, da botinha, com as ilhas, Sardenha, Córcega e Sicília embaixo, e a Itália toda pontuada, dividida por vários territórios. Então você tinha ali a Casa de Saboia, que era uma casa monárquica, nobiliárquica, que detinha o controle do território do Piemonte e de outros territórios da Itália. Você tinha uma parte da Itália que era governada pela Áustria, então a Áustria governava uma parte da Itália, e outra parte da Itália que era governada pela França, pela dinastia do Bourbon. Então a Itália estava sendo governada por países estrangeiros. Isso já é um fato já bastante complicado. E estava toda dividida, não tinha unidade política. Já lá atrás, bem atrás, na época da Renascença, Maquiavel vai falar a respeito da unificação da Itália. No final do Príncipe, ele fará uma exortação ao sujeito a quem ele dedica o príncipe, que é o Lorenzo de Médici, uma figura muito importante da Renascença italiana. Era filho de uma família importantíssima em Florença, porque detinha um controle político da cidade, e depois perdeu o controle, depois voltou ao controle de novo, que era a família Médici. A família Médici era uma família de banqueiros, não era exatamente aristocratas não, eles eram banqueiros, mas eram pessoas muito cultas e tal, gostavam de arte, principalmente o Lorenzo e o irmão dele que foi morto, o Giovanni. E o Maquiavel vai dedicar o príncipe, que nada mais é do que um livro de técnica para a manutenção do poder, ao Lorenzo de Médici. Mas o objetivo maior de Maquiavel com o príncipe não é ensinar o Lorenzo de Médici a governar. O objetivo maior dele está na exortação que ele vai fazer ao príncipe. É a exortação de que o príncipe faça o quê? Tome a Itália e a unifique. Então Maquiavel lá atrás queria que a Itália fosse unificada. E por que ele queria que a Itália fosse unificada? Porque ele via que a Itália era uma presa fácil para potências estrangeiras ambiciosas.
O fato dela ser toda desunida fazia com que os exércitos não compusessem um grande exército nacional. Você não tinha um exército nacional. Você tinha um exército do príncipe tal, você tinha um exército do Doge de Veneza, um exército da família Montefeltro, o outro exército de fulano, um exército dos Galeados e por aí vai. Pequenos exércitos, pequenos contingentes militares. E isto deixava a Itália muito desguarnecida quando vinha uma invasão de uma nação que era unificada, que tinha um exército redondo e tal. E Maquiavel enxergava isso, mas, infelizmente, para Maquiavel, ele não viu a unificação da Itália em vida, demorou vários e vários séculos até que houvesse as pré-condições disto acontecer. E quais foram estas pré-condições? A principal pré-condição disso acontecer foi um movimento político-cultural que ocorreu na Itália no século XIX, de 1815 a mais ou menos 1870, aconteceu um movimento que se chama de ressurgimento, o ressurgimento. E esse era um movimento de renovação da Itália. O que é interessante observar nesse movimento é que ele não tinha unidade interna. Não era um movimento que tinha unidade interna que apontava para a mesma direção, que apontava para o mesmo horizonte. Não, ao contrário. Ele era cindido, ele tinha uma divisão central no coração mesmo do ressurgimento, que era a seguinte. Era a divisão entre os revolucionários, que queriam uma Itália anticlerical, que queriam uma Itália modernizada, que queriam uma Itália republicana. Então você tinha essa ala do ressurgimento, essa ala desse grande movimento político-cultural, representada, por exemplo, por Mazzini, por Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, aliás, que veio ao Brasil, foi lá no sul para lutar a revolução entre os sulistas. Era uma espécie de revolucionário profissional, né? Vivia nas revoluções, saiu lá das revoluções italianas e veio lutar a nossa revolução aqui no sul do país. Então, esta Itália formada, esta ala do ressurgimento italiano, formada por jovens, maçons, carbonaros, republicanos, revolucionários radicais e até socialistas, este pessoal queria uma Itália republicana. Pois bem, só que havia um outro lado da coisa. Haviam os conservadores monarquistas e os liberais mais conservadores que queriam uma Itália mais conservadora, que queriam uma Itália ainda com influência da igreja. E estas pessoas todas se reuniram em torno desta casa que eu citei no início da aula, da Casa de Saboia. Então a Casa de Saboia reuniu essas forças e foi isto que fez, essa junção desses dois lados, profundamente contraditórios, ideologicamente opostos, acabaram se juntando nas guerras que a Itália travou com a Áustria. A guerra que aconteceu da Itália entre a Áustria, lembrando que o que eu falei no início, a Áustria dominava parte da Itália. Houve uma unificação nacional em torno disso, da ideologia nacionalista, e eles foram lá e enfrentaram a Áustria numa guerra e venceram a Áustria. Venceram a Áustria e unificaram a Itália em 1861, graças à guerra contra a Áustria, que fez o país se unir. Só que o país tinha que se unir em torno de alguém, de alguma coisa. Ou a Itália seria republicana ou ela não seria. Ou ela seguiria a ideia da jovem Itália, a ideia de Mazzini e Garibaldi, ou ela seguiria outra. E ela de fato seguiu outra, porque a Itália se tornou uma monarquia e uma monarquia com parlamento. Então tinha lá um parlamento, o primeiro-ministro, mas a estabilidade política italiana era assegurada pela presença da monarquia, da presença do rei Vittorio Emanuele. E aí eu vou só finalizar esta parte da unificação da Itália citando uma curiosidade histórica. Eu não sei se as pessoas que estão me assistindo gostam de música clássica, gostam de ópera e tal, não sei. Também não sei se vocês gostam de ópera, mas tem um compositor de ópera muito famoso, o Verdi, Giuseppe Verdi, que escreveu Aida, Otelo, Nabucco e tal. E o Giuseppe Verdi era um compositor amado na Itália, muito popular na Itália, neste período, e meio que ele representava a nacionalidade italiana, ele unificava as aspirações, os símbolos, os valores italianos por meio da arte, que é uma das funções da arte, é unificar isso aí. E o nome Verdi foi utilizado como acrônimo, como slogan para Vittorio Emanuele. Então era Vittorio, V, Emanuele, Verdi, Re de Itália. Vittorio Emanuele, rei da Itália. E foi de fato o que ele se tornou, com o nome de Verdi estampado em tudo que era
que era muro e tal. Então havia também um apoio popular à figura do Vittorio Emanuele, que era visto como uma figura excelsa, uma figura de grande dignidade e tal. E isso aconteceu com a Itália. Na próxima aula eu vou explicar por que isso é tão importante para o surgimento do fascismo. Mas vamos para a Alemanha. Nessa aula eu vou falar Alemanha, Itália e Alemanha. Vamos para a Alemanha. O que rolava lá na Alemanha nesse mesmo período? A Alemanha, meus senhoras e senhores, estava numa situação muito semelhante à da Itália. A Alemanha também não era unificada, também não formava um Estado-nação a que corresponda todo aquele território da Alemanha, mas tinha um Estado muito grande, que correspondia a cerca de 50% do território alemão, que era a Prússia. Então você tinha a Prússia, um Estado bem grande, e os outros estados, né, bem menorzinhos e tal, não sei o quê. E surgia a questão, não, mas a Alemanha compartilha uma mesma literatura, compartilha o mesmo passado nacional, quer dizer, o mesmo passado cultural, são todos germânicos, etc, etc, etc. O que acontece? A Alemanha vai se desenvolvendo, né, no final do século XIX, e se desenvolve industrialmente de uma maneira assim impressionante. A partir do Bismarck, a Alemanha se desenvolve industrialmente de uma maneira chocante, tanto que para boa parte dos historiadores econômicos, a segunda revolução industrial, porque você teve a primeira revolução industrial que era têxtil, muito ligada à indústria têxtil, ao carvão e tal. Na Inglaterra, que a Inglaterra foi a grande vedete da primeira revolução industrial. A segunda revolução industrial foi uma revolução da indústria pesada, da indústria fina, da química, né, e por aí vai. Esta segunda revolução industrial foi tremendamente poderosa na Alemanha, mais poderosa na Alemanha do que na Inglaterra e na França, tanto que a Alemanha chegou ao ponto de produzir mais energia do que a Inglaterra e a França somadas no final do século XIX. Então, assim, a Alemanha deu um salto com a chamada burguesia nacional alemã, muito ligada ao Bismarck. E só para contextualizar, o Bismarck é o seguinte: o Bismarck era um chanceler. Ele ocupava ali a função como se fosse um primeiro-ministro, uma coisa assim. E ele era chanceler de quem? De um presidente? Não. Ele era chanceler do rei. Mas do rei de quê? Do rei de tudo? Do rei da Alemanha? Não era o rei da Alemanha. Era o rei da Prússia. Porque, como eu falei no início, você tinha um estado, que era a Prússia, maior, correspondente a 50% do território, e vários outros estados. Estados do Sul, principados católicos, né, principados como o eleitor da Saxônia, vários estadozinhos menores, e a Prússia, muito grande. O que é que acontece? Bom, o que acontece? Bismarck tem a genial ideia de manobrar política e diplomaticamente aqueles estados para entrar numa guerra contra a França. E entra numa guerra contra a França. E são as guerras franco-prussianas. E esta guerra contra a França faz com que os outros territórios, né, comecem a se unificar junto com a Prússia. Então eles entram também naquilo ali. É uma guerra contra a Alemanha toda, todo mundo está sob perigo e por aí vai. E aí ele consegue a unificação da Alemanha em 1870, portanto, vejam só, apenas 9 anos depois da unificação da Itália. Então são dois países de unificação muito tardia. E essa unificação vai acontecer como? Novamente, veremos a mesma estrutura política se reproduzir. Um rei, o Kaiser Wilhelm, no caso, o Kaiser Guilherme, e um parlamento, o Reichstag. Grande pergunta. Quem é que tinha força no parlamento? Quem é que mandava no parlamento? Quais eram os partidos? Você tinha várias alas ali no parlamento alemão. Você tinha uma ala representada pelos católicos, que veio a ser o partido de centro, que era católico, uma ala dos nacionalistas, que veio a ser o partido do Regenburg, o partido nacionalista, uma ala muito poderosa, e que foi muito poderosa durante a República de Weimar, a ala dos social-democratas, que eram socialistas de inspiração marxista, que, no entanto, afastavam a perspectiva revolucionária. Então tinha um líder social-democrata, por exemplo, que ele deu uma declaração muito famosa, que está aí nos anais da história, que é o seguinte: a coisa que ele mais tinha medo, que ele sonhava, que ele mais tinha medo era a revolução. Mas ele era um líder marxista, social-democrata, mas a perspectiva revolucionária estava afastada. Era um partido que foi muito forte, muito poderoso, teve muito apoio nas classes operárias. Esses partidos todos estavam ali.
disputando dentro do Reichstag. Já na virada do século XX, a gente vai ver a força que esses partidos tiveram. Então, a Alemanha também estava unificada politicamente sob uma monarquia e um parlamento. Dito isto, qual é o desenvolvimento, então, dessas duas nações? Muito bem, vai acontecer um negócio que é absolutamente crucial para a gente compreender o fascismo e o nazismo no poder, que é a Primeira Guerra Mundial. Vai rolar a Primeira Guerra Mundial. Que período? 1914 a 1918. Essa guerra, eu pessoalmente, eu sou daqueles que acham que a Primeira Guerra Mundial foi mais importante do que a Segunda. Apesar de que a Segunda Guerra Mundial matou mais, em termos de conflito bélico, da noção de guerra total, foi uma coisa mais estrondosa do que a Primeira Guerra Mundial, e assim, foi muito mais retratado em filmes e tal. Agora saiu esse filme 1917, do Sam Mendes, não sei se vocês assistiram, sobre Primeira Guerra. Eu não vi, eu confesso que não vi, mas estou curioso porque eu quero assistir esse filme. Eu acho que a Primeira Guerra Mundial teve maiores impactos históricos do que a Segunda. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial houve ali o fim dos grandes impérios europeus. Os impérios que ainda vigoravam acabaram, e isso foi uma mudança com consequências imensas para toda a posteridade. Então, em 1917, o golpe é consumado, a Revolução de Outubro. É bem verdade que já estava havendo um governo provisório, mas foi consumado. O czarismo acabou. Os brancos não conseguiram, o exército branco que enfrentou os vermelhos não conseguiram restaurar a ordem antiga na Rússia. Né? Acabou o czarismo. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro, que vinha na família Habsburgo desde lá antigamente, e a Primeira Guerra Mundial foi motivada por isso. Não sei se vocês sabem. Foi um tiro que o arquiduque Francisco Ferdinando tomou no peito de um militante sérvio, e a Alemanha, que tinha interesse na Primeira Guerra Mundial, ficou ali cochichando no pé do ouvido da Áustria para ela começar uma guerra. E aí a Áustria começa, a Alemanha começa. Qual era o interesse da Alemanha? O interesse da Alemanha era comercial, expansionista. Por quê? Porque a Alemanha vinha se desenvolvendo industrialmente numa velocidade crescente. É o que eu falei no início. A Alemanha estava desenvolvida comercialmente, estava poderosa, estava forte, mas a Alemanha não tinha um negócio que ela queria ter que trazia inveja para a Alemanha. Posses coloniais. Ela não tinha, era muito pouco. Quem é que tinha posses coloniais mesmo? Inglaterra e a França. A Holanda, menos, mas sobretudo Inglaterra e a França. Então, o plano do chanceler Bethmann Hollweg na Primeira Guerra Mundial, e hoje isso está tudo bem comprovado nos livros de história, está bem firmemente comprovado, era isto. E a Alemanha queria essas posses, queria se expandir territorialmente, comercialmente e tal, e se articulou com a Áustria para começar a guerra. Só que no final da Guerra Mundial, cai o Império Austríaco. Fim do Império Austríaco, o Império Austríaco será dividido. Partiu. Final da Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano, o Império Islâmico, que lutou ao lado da Áustria. Dividido, já foi. Palestina, que hoje tem todo esse conflito e tal, vocês devem acompanhar umas notícias lá, Estado de Israel, papapá. O que aconteceu com a Palestina? A Palestina era do Império Turco-Otomano e passou a ser um território de mandato britânico, porque a Inglaterra venceu a guerra sobre o Império Turco-Otomano. Então, naturalmente, o Império foi esfacelado e aquela região da Palestina que pertencia ao Império Turco-Otomano passou a ter mandato inglês, e os ingleses resolveram é foda, né? Resolveram ajeitar a questão do antissemitismo europeu através da migração dos judeus lá, e foi isso que aconteceu. Então, o Império Turco-Otomano já era. E qual foi o outro império que caiu e qual era o império que estava para cair? Adivinhe. Seja criativo. Evidentemente, a monarquia da Alemanha e a monarquia da Itália. Elas também estavam abaladas nesse período. E isso fez com que a coisa mudasse. Na Alemanha caiu efetivamente. Na Alemanha, o Kaiser fugiu, desesperado, no final da Primeira Guerra, saiu realmente desesperado. E sobrou quem para governar? O Kaiser saiu. Quem é que ia governar agora? O que foi feito? Na Alemanha foi feito um sistema presidente-chanceler. Então você tinha o presidente do Reich
e o chanceler. Como o Bismarck foi o chanceler antes, você tinha também o chanceler, que era uma espécie de primeiro-ministro, mas não mais o rei, e sim o presidente. Foi estabelecida a República de Weimar. Por que se chama de República de Weimar? Chama-se República de Weimar porque foi em Weimar que foi feita a Constituição da República de Weimar. Então, em 1918-19, há essa transição, se estabelece a República de Weimar, Reichstag, etc, etc, etc. Qual o grande problema que torna a República de Weimar extremamente impopular? O fato de que o tratado de saída da Alemanha da guerra não foi feito pelo Kaiser, não foi feito pelo rei, foi feito pela República de Weimar. E surge uma teoria que se espalha por toda a Alemanha, segundo a qual a Alemanha recebeu uma facada nas costas. A Alemanha podia ter vencido a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha poderia ter vencido a Primeira Guerra Mundial. Se surge essa teoria, as pessoas começam a fofocar e o boato vai seguindo, a Alemanha poderia, mas os republicanos da República de Weimar traíram a República ao assinar o Tratado de Paz. Então a República já começa extremamente impopular. Com todo mundo que voltou da Primeira Guerra Mundial puto, olhando o passado glorioso do Império Alemão e vendo a miséria da República. Porque a Alemanha perdeu a guerra, saiu quebrada da Primeira Guerra. Ainda em 1920, o que vem? Tratado de Versalhes. Imposição de que o exército vai ser praticamente zerado, tem uma força ridícula de 100 mil homens, o exército vai ser reduzido. Vamos impor pesadíssimos tributos para a Alemanha pagar, despesa de guerra da França, despesa de guerra da Inglaterra, isso tudo imposto sobre o lombo do alemão, e, se não bastasse isso, um tratado de paz que, segundo a boataria, a Alemanha não deveria ter assinado. Então, esta era a situação da República de Weimar, uma situação horrível. Então, vocês já podem imaginar que a democracia republicana alemã não estava lá em muita alta conta por ninguém. E foi exatamente assim que aconteceu. Isso, o período é 1920, 1921, a coisa vai nesse sentido. Na próxima aula eu vou falar a respeito das consequências disso para a Itália e vou chegar à parte da ascensão mesmo dos nazistas, como os nazistas e os fascistas subiram ao poder neste contexto em que havia república na Alemanha, a monarquia tinha caído, e na Itália a monarquia estava bastante enfraquecida.